Sejam bem-vindos todos. A gente agradece a presença aqui dos empreendedores, da plateia, da nossa banca, que já a gente já apresenta também. Sejam bem-vindos, então, ao Pitch Pizza Online Food Techs. Essa, infelizmente, é a nossa última edição aqui do online do Follow On, mas a gente vai continuar com Pitch Pizzas Online também pós essa ação que a gente fez com mais de 100 parceiros, que foi o Follow On. Então, já falo um pouco mais de detalhes para vocês. Iniciando aqui o nosso processo. Bom, boa tarde, meu nome é Rafael, eu sou do time da Liga e quero apresentar aqui para vocês rapidamente o funcionamento do evento antes da gente começar mesmo a dinâmica de apresentação de todos, tá? Bom, para quem não conhece ainda o Follow On foi uma série de ações, está sendo uma série de ações que a Liga, junto com mais de 100 parceiros, aí, está realizando durante esse período de isolamento. Então, a gente iniciou ali no finalzinho de março, a gente está indo para a última semana agora, e aí a gente escolheu o termo follow-on para essa iniciativa, justamente por ser um termo que a gente usa bastante no mercado de investimentos, que é quando um investidor reforça a sua crença num investimento feito anteriormente. E nesse caso, a gente está reforçando a nossa crença na inovação, e para a gente é muito importante manter a inovação em pauta, para que todos continuem falando aí também em soluções nesse momento de pandemia, tá? Avançando um pouco aqui, como é que a gente faz isso, né? A gente conecta empresas, governos, startups e organizações para acompanhar, apoiar e construir uma agenda positiva de inovação para a retomada. Isso se dá através das nossas redes de parceiros e todas essas ações que a gente está fazendo, né? Então, a gente quer agradecer aqui novamente, os mais de 100 parceiros que a gente tem no Follow On, que vão desde prefeituras, de governos, de Sebrae, instituições, empresas, empreendedores, hubs de inovação. Então, a gente se uniu a todos os atores desse ecossistema para trazer isso para vocês de uma forma estruturada, tá? A gente acaba, em todas as terças e quintas, às 17 horas, a gente faz um evento online, seja para apresentar soluções, seja para debater um tema sobre inovação em determinado setor, mas, além disso, também, se vocês acessarem o follow-on.com.br, vocês vão ter acesso a diversos materiais curados e conduzidos pela Liga e pelos parceiros, que ajudam vocês nesse momento para tomada de decisão com relação à inovação. Estou falando de artigos, de cases, de infográficos, de estudos, enfim, tem uma série de conteúdos lá que vocês podem acessar a qualquer momento, e também aos eventos anteriores, né? Como eu falei no comecinho, esse é a última semana de eventos do Follow On. Então, foram, até este momento, mais de 15 eventos que a gente realizou online. Esse é o 8º Pitch Pizza, tem mais 8 painéis, 7 painéis já realizados, e na quinta-feira tem o nosso último painel, que vocês podem lá também ver o conteúdo que já foi debatido e foi apresentado. A gente fez painel e Pitch Pizza sobre saúde, sobre logística, a gente fez um papo com CEOs, um papo com CIOs, enfim, tem uma série de conteúdos lá que vocês podem também conferir, e hoje o nosso tema é Food Techs, tá? Então tá aqui, para de novo a gente reforçar o agradecimento a todos os nossos mais de 100 parceiros que tiveram juntos nessa jornada com a gente, e contando rapidamente sobre a Liga para todo mundo aqui, a Liga, ela é hoje a principal aceleradora corporativa de startups do país. Nosso principal objetivo é conectar grandes empresas com startups para gerarem negócios, tá? E a gente faz isso de diversos formatos, diversos segmentos, com diversos parceiros. Então, aqui alguns dos nossos clientes, né, que vai desde a Porto Seguro, passando aí por programas que estão abertos nesse momento, como a Souvenir e do programa da Danone Nutrícia. A gente tem aqui a Ju, representando a Ferreiro, que também já realizou um programa com a gente. Enfim, a gente trabalha em vários segmentos diferentes, e sempre que vocês quiserem saber mais das chamadas que estão abertas, de como se conectar com startups para gerar negócio e expor os seus negócios, né, os empreendedores exporem as suas startups, entre em contato com o time da Liga. Na planilha de networking a gente já está lá também, vocês podem se conectar com a gente e a gente tira qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Dando início aqui, então, ao Pitch Pizza. O Pitch Pizza, ele é um evento que a Liga realizava no mundo pré-Covid, presencial, que visava mostrar soluções de startups para o mercado, divididos por segmentos ou áreas de atuação, com o objetivo principal de mostrar as soluções para geração de negócio.
Só são mais de 50 Pitch and Pizzas realizados nesses quase 5 anos de história de Liga, né? E a dinâmica, ela é muito simples e muito objetiva. A gente tem hoje, então, 4 empreendedores, 4 startups que vão se apresentar, cada uma delas vão ter 5 minutos para fazer seu pitch, depois 7 minutos de perguntas e respostas da banca e da plateia. Infelizmente, a gente sabe que o tempo é curto para tirar todas as dúvidas, mas os empreendedores, eles também estão no chat aí, e vocês podem tirar suas dúvidas depois também, caso não sejam respondidas aqui durante a apresentação, tá? Eu quero aqui apresentar a nossa banca e agradecer, e já de antemão, a presença deles e a disponibilidade de tempo. Vou pedir para que cada um se apresente aí rapidamente, 1 minutinho, contar um pouquinho do que faz e como enxerga esse ambiente de inovação, e depois a gente já inicia as apresentações das startups. Vou começar pela Ju, da Ferreiro. Ju, por favor, se apresente. Eu sou Juliana Oliveira, trabalho na Ferreiro já há 6 anos. Eu gerencio a área de Consumer Shopper Understanding para a América do Sul e também coordeno o programa de aceleração junto com a Liga lá dentro da Ferreiro. A gente já fez um ciclo e aí na época que termina essa quarentena e tudo isso, talvez a gente já pense em retomar e abrir o segundo ciclo, né? Então já começamos a falar disso. O programa na Ferreiro começou já há uns 2 anos, mais ou menos, na sua concepção, e foi super interessante. Acho que não só do ponto de vista de trabalhar em parceria com as startups, gerando uns projetos muito interessantes, mas também de mudar muito a cultura interna da empresa, né, em relação à inovação, e falar que inovação não é só em produto final, né, então, em tudo que nos cerca, em todos os processos internos, enfim. Então, tem sido um trabalho muito interessante. Acho que é isso. Legal, Ju. Obrigado pela tua presença aí. Acho que vai ser super legal a gente poder bater um papo aí com essas startups também do setor de alimentação. Vou chamar agora, então, a Camila. Camila, obrigado por ter aceito o nosso convite. Por favor, se apresente. Primeiramente, queria agradecer ao pessoal da Liga aqui pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. Meu nome é Camila, eu faço parte da Blooming Brands. A BBI é uma das maiores empresas de restaurantes casuais do mundo. Aqui no Brasil, ela é detentora das marcas Outback e Abbraccio. Há 2 anos, a gente vem fazendo toda a transformação, né, digital da companhia, que era uma companhia totalmente off. Então, o que vocês veem hoje no Delivery, Outback e Abbraccio, é o nosso primeiro projeto de digital, com as metodologias ágeis. Então, a nossa equipe ela tem como função exatamente expandir esse mindset digital lá na BBI e fomentar a inovação, desenvolvendo produtos digitais, inovadores, ou participando do ecossistema de food techs, né? Falando da Camila, tem 10 anos que eu trabalho já com inovação. Oi, estão me ouvindo? Sim. Sim. Acho que tinha travado era o microfone da Camila. Oi? Oi, Camila, está ouvindo a gente? Tô ouvindo. Legal, então. Vamos lá. Sérgio, por favor. Bom, boa tarde. Primeiro também gostaria de agradecer o convite de Liga para mim. Eu sou o Sérgio Pollack, sou responsável pela área de pesquisa, desenvolvimento e inovação na Danone Latinoamérica. Tenho 15 anos de trabalho na Danone, 25 anos de trabalho na indústria de alimentos, principalmente na área de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Então, super contento de estar aqui com vocês, de conectar com startups, porque como a maioria de vocês provavelmente sabem, Danone é uma companhia muito grande e muito conhecida pela inovação, mas hoje temos um super challenge que é como fazer inovação de uma nova maneira, não? Obrigado, Sérgio, pela presença, e a gente vai poder discutir aí sobre esse desafio e também propor algumas coisas para você. Camila, o pessoal está falando que não conseguiu escutar a partir do momento que você falou dos seus 10 anos de experiência. Então, se quiser retomar a partir daí.
Não, só falei que são 10 anos que eu trabalho com inovação, já passei pela área de inovação no Sebrae também, já trabalhei na Ipsos como pesquisa de mercado, sou apaixonada por esse mundo, apaixonada por comportamento do consumidor, e estou ansiosa aqui para ouvir as 4 startups aqui. Legal, Camila, obrigado mais uma vez pela presença. Bom, gente, vamos lá, então vamos começar aqui. Hoje as startups que vão se apresentar na ordem começa pela Nomu, o Marcelo já está aqui com a gente. A gente também já está aqui com o Anderson da Saipos, seguido de Big Green e Home Chefs, tá? Então, antes, eu acho que está todo mundo se perguntando, mas e a pizza dessa história, né? Então, como eu estava contando para vocês, o Pitch and Pizza ele é um modelo que a gente já fazia pré-Covid ali, né, no dia a dia da Liga, e a parte da pizza, que vinha depois dos pitches das startups, era justamente para fomentar o networking entre todos os envolvidos e convidados ali, para poderem trocar cartão, explorarem um pouco mais das possibilidades, se aprofundar nas conversas e dar o próximo passo, né? Infelizmente, a gente não consegue mandar pizza para todo mundo. E para se conectar com todo mundo, a gente criou a planilha. Mas, então, para resolver um pouquinho só da questão da pizza, a gente resolveu aqui um formato um pouco diferente, mas vai funcionar. A gente tem 3 cupons de descontos de R$15 no iFood para sortear aí entre as pessoas que estão presentes hoje no evento. Então, todo mundo que se inscrever na planilha de networking até a apresentação da terceira startup, que é a Big Green, ao final, a gente vai fazer um sorteio e já fala quem são as 3 pessoas que vão receber o código de desconto, tá? Infelizmente, a gente não consegue mandar para todo mundo, mas já fica aí uma maneira da gente, pelo menos, ter a possibilidade de pedir uma pizza, e a gente espera que em breve a gente consiga convidar todos vocês aí para ir para uma pizza real mesmo, assim que as coisas se normalizarem. Dito isso, vamos lá então. Marcelo, tá me ouvindo? Ouvindo. Beleza, estamos te ouvindo também. Marcelo, 5 minutos para a sua apresentação. Quando estiver faltando 1 minuto, eu levanto a mão aqui para você ir já se posicionando, tá? Para controlar os slides aqui do lado direito, só um botãozinho para frente e para trás ali. Pode mandar ver. Beleza, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer o convite da Liga, da banca. Um prazer estar aqui com vocês. Falar um pouco da Nomu. A Nomu é fundada muito em propósito. Eu advoguei pela minha vida inteira 15 anos nos maiores escritórios de advocacia do Rio. Chegou um momento em que eu resolvi seguir a busca do propósito. Cortando bem a minha história, fui para Nova York, me formei em gastronomia, trabalhei em alguns melhores restaurantes também de Nova York, com chefes de estrela do guia Michelin, me especializei muito em gastronomia molecular e depois fui estudar laticínio. Eu tinha uma coisa, eu costumo dizer que na Nomu a gente faz alimentos convencionais de maneira não convencional. Então, com técnicas de gastronomia molecular e formação em laticínios, a gente conseguiu desenvolver um leite, que é o leite Nomu, como a gente chama in-house, que tem propriedades muito similares ao leite animal. Então, a gente é a única indústria no país a fermentar o laticínio vegetal com a mesma técnica que se faz numa indústria de laticínios convencionais, com as mesmas cepas, as mesmas bactérias, e com isso a gente consegue fazer o verdadeiro queijo de forma autêntica, que rala, fatia, derrete. Feito isso, vou fazer uma pequena uma passagem do tempo aqui, como a gente começou. Deixa eu ver se o slide aqui começou. Voltei de Nova York para o Brasil em 2015. Eu e minha mulher fundamos a empresa, a gente começou a fazer pequenas feiras. Outro dia achei o máximo isso. Uma fã postou esse negócio da Nomu. Achei, caramba, que legal, raiz, começamos aqui. E rapidamente a gente evoluiu muito em um ano, quando a gente almejava chegar em São Paulo, caramba, cara, a gente já estava no Brasil nacional inteiro. No ano seguinte virou a empresa Endeavor, aí a gente lançou os iogurtes, foi o primeiro iogurte do Brasil feito sem amido na formulação, né? E com 6 gramas de proteína, o que é uma novidade, nem os de vaca tem essa quantidade toda, a não ser que parta para a categoria Whey. Como não é o caso, a gente não está brigando com whey, está brigando com iogurte convencional, 6 gramas de proteína, com mais cálcio que a versão animal e sem amido, foi mais uma inovação que a gente trouxe. A gente sempre se posiciona como uma food tech e a gente quer trazer qualidade, trazer alimentos justamente convencionais de maneira não convencional. Eu tenho uma preocupação muito grande com qualidade e com ser gostoso. Não adianta, por acaso, é vegano, mas não tem que ser natureba, tem que ser saudável. E a gente vem sempre numa pegada de inovação. Lançamos um requeijão também,
Em seguida, a gente veio com uma linha mais acessível também, porque o produto vegano, hoje em dia, pela pouca distribuição, por não ter incentivo governamental, uma série de limitações que dificultam, e a própria escala mesmo, né, acaba que ele fica um pouco mais caro do que a versão convencional, por todos esses percalços aí que a gente tem. Então, a gente lançou um requeijão, seguindo uma linha mais do brasileiro, do dia a dia, da mesa. A gente lançou, em seguida, a primeira maionese de aquafaba do Brasil, que é a maionese feita com a água do cozimento do grão de bico. E isso é uma reunião que a gente tem uma vez por mês na fábrica de Wild Ideas, são ideias selvagens, e que todo mundo pode trazer qualquer coisa, e se fizer sentido, a gente começa a analisar do ponto de vista comercial, começa a analisar do ponto de vista com a engenharia de alimentos, se é viável. E aí foi muito engraçado. Eu, numa linha, no restaurante, você começa do básico, você faz molho, depois você faz salada, vai subindo para massa, e cozinhando outras coisas que são mais caras e não dá para ter perda em um restaurante. Eu fiz muito molho de salada e muita maionese. E aí, pô, pessoal, galera, você sabe o que é aquafaba? A galera da engenharia de alimentos. Ah, aqua do latim, água, faba de grão, mas o que é isso? E aí você chega para os caras, para a galera da engenharia, e fala, não, cara, é uma água com propriedades moleculares. Porra, livro 1, óleo e água não se misturam, não vai dar certo. Vocês já testaram? Não, ninguém testou, não, então vamos para a bancada. Aí fizemos, aí escalou. Já falei, pô, aí agora deu certo, né, galera? Então agora vamos escalar isso. E aí surgiu a primeira maionese de aquafaba do Brasil. Foi, pô, foi bombástico, a gente lançou ela na Natural Tech do ano passado. Foi muito legal. Ato contínuo de novidades, a gente lançou a nossa No Butter. A No Butter é a primeira manteiga vegetal do Brasil feita com fermentação real, uma técnica muito parecida. Tem uma pergunta, desculpa. Estão me ouvindo? Te ouvindo, é que está faltando 1 minuto. Não, beleza. Então, a técnica é muito parecida com as manteigas que se fazem na Europa, que ganha o título até de beurre d'appellation, que é a manteiga com leite cru, de um outro nível. Você sente notas sensoriais da fermentação, realmente um nível muito diferente. A gente subiu bem o tom da inovação com essa manteiga. Alguns dos nossos clientes principais, hoje a gente está no varejo muito forte no food service, então a gente tem distribuição para todo o Brasil. Se não tivéssemos aí nessa questão do Covid, a gente encerraria o primeiro semestre já provavelmente com a primeira exportação. Quem sabe agora a gente vai conseguir fazer isso no segundo. E é isso, graças a Deus, muito trabalho, muito crescimento, um pipeline enorme de produtos para a gente lançar ainda e muita coisa boa. Espero que a gente possa trocar e compartilhar algumas coisas aqui. Fechou, Marcelo. Sim, obrigado pela apresentação. E aí eu vou começar aqui as perguntas. Vou começar pelo Sérgio. Tá certo. Eu tenho algumas perguntas para você. Primeiro, obrigado pela apresentação. Eu conheço um pouco o produto, porque também estou dentro do mundo dos alimentos. Então, minha dúvida é a seguinte. Como você faz o processo de criação? Porque você falou que eu tenho uma ideia, depois vou para lá, vou para a bancada. Como você gera? Porque sabemos que não é fácil ter acesso a algum tipo de tecnologias. Então, como gera parte do desenvolvimento do produto? E a segunda pergunta é como faz com produção? Vocês têm produção própria? Vocês terceirizam? Como vocês geram a parte de produção? Sim, como a gente faz isso tudo é um processo muito de tentativa e erro. O nosso leite, para a gente chegar na compensação molecular, onde a gente conseguisse fazer coisas que só o leite da vaca fazem, foi um grande desafio. Com a nossa fábrica hoje, tudo é in-house, a gente tem a fábrica no Rio de Janeiro, toda a nossa base vem através do leite NoMu. Então, a gente fabrica o leite para poder fabricar a manteiga, iogurte, tudo vem desse insumo. A grande tecnologia está nisso. Eu acho que o conhecimento da gastronomia molecular, com o conhecimento de laticínio, permitiu a gente a fazer algo muito fora da caixa e trazer respostas boas de produtos similares. É claro que se eu fizer para vocês uma mussarela com leite de vaca, com leite de búfala, leite de cabra e leite de castanha de caju, são notas sensoriais completamente diferentes, da cabra, da vaca, da búfala, mas o processo é o mesmo. Então, a gente ganha com isso um resultado final muito semelhante ao da versão animal.
Mas vocês não vendem a leite como leite, não utilizam a leite como matéria-prima? A pergunta foi excelente. Hoje a gente não vende o leite como matéria-prima por 2 motivos. O primeiro, porque faltaria leite para a gente produzir o que a gente vende. Então, se eu vendesse leite, provavelmente ia faltar leite para fazer queijo. O segundo esbarra justamente na questão de investimento. A gente precisaria fazer uma ampliação do nosso pátio fabril para aí sim conseguir comercializar o leite. Uma batelada de Tetra Pak são 120 mil unidades. Então, para eu botar 120 mil unidades em Tetra, eu teria que ter também capital para ter uma força de vendas e de marketing muito maior do que eu tenho hoje, para entrar nos principais players e não perder uma grande quantidade. São 120 mil unidades. Parece pouco, mas é muito desafio de marketing comercial para cadastrar em todas as redes, para que isso gire rápido. Ótimo, obrigado. Vamos para a Camila. Camila, tem uma pergunta? Sim, bem, estão me ouvindo? Então. Primeiro, parabéns, né? Isso já não é uma startup, né? A gente já já deu para ver que você já tem venda, clientes, pelo menos no raio do Rio de Janeiro. Sei quanto que é desafiador. Fui lá no comecinho da Green People, trabalhei com as meninas fundadoras lá. Sei quanto que é difícil esse mundo. Então, parabéns mais uma vez. E eu tenho, na verdade, três perguntas. Uma é a validade dos produtos, se ela é a mesma que funciona hoje para os produtos de leite convencional. O segundo, quanto mais caro ele é do produto do mercado, ele é considerado um produto premium, como ele está ali, né, no tier dele. E para você, como empreendedor, qual é o maior desafio que você tem hoje na sua empresa para que ela não alavanque? É a questão do pátio? Vamos lá. Começando pela última, que acho que ela dá resposta para as demais. Hoje, a gente tem um problema que a gente está quase batendo na capacidade produtiva instalada. Então, a gente tem conversado com alguns VCs para justamente poder fazer essa virada e construir a nova fábrica. Então, é um grande desafio. E com isso, a gente ganha escala e vou respondendo as demais perguntas. O preço hoje, na nossa linha de combate, que são os 3 últimos produtos que a gente lançou, que é a maionese, o requeijão e a manteiga, a gente consegue chegar num delta de até 2 vezes a manteiga mais premium ou o requeijão mais premium e a maionese mais premium do mercado. Então, a gente não fica tão distante nessa versão. Bate 2, às vezes 3 vezes o delta na maionese, um pouco mais caro, mas a gente consegue chegar perto. No queijo, é um processo muito caro e a tecnologia que a gente tem hoje, para uma produção razoavelmente pequena, acaba também encarecendo o preço. Então, no queijo, a gente tem... É difícil comparar a mussarela da casa numa rede de supermercados, onde o quilo é vendido entre 13 a 16 reais com o quilo da nossa mussarela. Mas se a gente pegar um queijo de cabra, um Boursin, algo importado, e comparar com o nosso Chèvre, por exemplo, a gente vai chegar num delta de 3 vezes mais caro. Então, a gente trabalha para poder melhorar isso. Com a escala, definitivamente, isso vai chegar, isso vai acontecer. Então, hoje é um grande desafio. A gente está no teto da capacidade produtiva, já pensa até em fazer mais um turno, e em que pese o Covid, graças a Deus, a gente praticamente não foi afetado, pelo contrário, a gente contratou gente nessa crise. Semana que vem, se Deus quiser, ainda vou fechar mais uma posição e contratar mais um profissional que a gente precisa. Mas é isso, falta hoje maior espaço para a gente poder conseguir lançar outros SKUs que utilizem os mesmos equipamentos, o mesmo time, o mesmo cara que vai fazer um queijo, ele vai cuidar de outra produção e baratear isso. E talvez também, claro, com certeza, ganha poder de compra, e ao invés de comprar insumo que eu já compro 1 tonelada, você começa a comprar 8 toneladas. Então, tudo isso muda com a escala. Legal. Ju? Vamos lá. Tenho também umas 3 perguntas, que aí uma a Camila já fez sobre os desafios do crescimento, mas ia perguntar agora um pouco do sourcing, né, dos insumos. Tem essa preocupação de ser produtor orgânico, enfim, quais são os critérios todos e de onde vocês trazem as matérias-primas?
A segunda pergunta é como é que vocês testam o produto, além do teste técnico, né, que eu sei que você tem todas as especializações técnicas, até para fazer a comparação sensorial versus produtos super premium aí do mercado e um padrão de qualidade super alto. Vocês fazem algum tipo de pesquisa com o consumidor? E que tipo de pesquisa é essa? E aí também um pouco de quais são os gargalos para vocês. Bom, isso vocês já falaram um pouco com a Camila, mas qual é o tamanho que vocês têm hoje e o quanto que vocês estão pensando, qual é o tamanho da escala que vocês querem chegar em 1 ano, 2 anos? A Nomu hoje a gente tem escala nacional, a gente tem sido sondado para fazer exportações já há algum tempo e agora a gente se sentiu qualificado, principalmente depois da parceria que a gente fez com a gigante da alimentação, com a Seara. Isso exigiu, obviamente, uma série de certificações, de controle de qualidade. Então, agora a gente está no tamanho certo e amadurecido. A balança, infelizmente, também, por conta de toda essa questão que a gente teve da pandemia, está favorável para a exportação. O nosso produto chega mais barato lá fora. Então, isso é algo muito bom. Eu só me perdi, desculpa, nas outras perguntas. Na sequência, você me fez, eu te respondi agora. A última. É o sourcing de matéria-prima e o teste dos produtos. Isso, matéria-prima a gente traz boa parte dela do Brasil, castanha de caju é um produto nacional, então não tem um problema de sazonalidade com isso, mas para que a gente consiga performar da maneira que a gente faz, eu dependo sim de alguns insumos que são importados, isso aí nesse momento também é ruim para a gente, mas a gente está, à medida que o Brasil vai evoluindo e grandes players desse mercado de insumos começam a trazer coisas do seu portfólio que só tem lá fora, também oferecendo essa carteira no Brasil, a gente começa a conversar com algumas indústrias aqui no Brasil, que obviamente são multinacionais, e que, peraí, quanto vocês podem puxar? Posso puxar tantos quilos, 1 tonelada, e aí a gente já começa a ficar atrativo para não mais precisar importar e ter um insumo nacionalizado aqui no Brasil. Então, isso é algo que melhora. E com relação ao controle de qualidade, a gente tem análise laboratorial, sensorial, baseado nisso a gente faz a microbiológica para poder testar a validade dos produtos. A gente investiu muito numa tecnologia de vácuo, onde a gente utiliza, inclusive, o mesmo insumo que uma determinada indústria gigante também usa para as carnes deles. Então, a gente consegue dar no queijo, sem usar nenhum conservante, um shelf life de 9 meses. Hoje, a gente anuncia como 6 meses, a gente está até revisando com a engenharia de alimentos para aumentar isso, mas já temos testes, a gente sabe que sensorialmente ele dura 9, no vácuo, como a gente colocou. Então, foi tudo uma forma que a gente fez para não usar conservantes ou aditivos químicos, coisas que para a gente não faz sentido. E, nesse momento, os produtos que a gente tem. E aí, por último, a questão de teste com o consumidor. Vocês fazem pesquisa com o consumidor sobre aceitação de produto? Sim, a gente fez uma pesquisa, quando a gente foi lançar a maionese, a gente tinha uma preocupação muito grande, era uma inovação, era algo, vai bater num momento em que o consumidor vai achar estranho e tal, e a gente fez uma pesquisa, colocou consumidores não veganos numa sala, e aí tinha também a nossa maionese, né? E aí eles provaram a marca líder e provaram a nossa maionese, e nenhum deles conseguiu assertivamente dizer qual era a nossa e qual era a versão normal da marca líder. Então, isso foi um baita resultado. A gente fez uma pesquisa também que foi muito surpreendente, que revelou que 88% dos nossos clientes não são veganos. Então, é justamente o nosso público, é o público wellness. É a galera que está fazendo exercício, que consulta uma boa Nutri e adverte dos produtos que são mais saudáveis. Tanto que, além da parceria que a gente tem com o grupo JBS, a gente também tem um outro parceiro nosso, que vai lançar uma coxinha de frango com o nosso queijo, porque tem muito menos sódio, menos gordura do que o queijo convencional. Então, isso é o perfil hoje do nosso público. Legal. Marcelo, a gente estourou o tempo aqui, eu acho que, enfim, tem bastante pergunta ainda da plateia, você vai voltar para lá agora, você pode responder o pessoal, tem gente perguntando se você está preparado para uma rodada de VC nos Estados Unidos, tem gente perguntando
como você consegue ganhar mais escala, enfim, tem bastante pergunta ali também. Então, plateia, que a gente não conseguiu trazer as perguntas para essa rodada, o Marcelo está voltando aí para o chat e ele consegue tirar todas as dúvidas com vocês, tá bom? Marcelo, obrigado pela tua apresentação, pelo teu tempo. Eu vou te devolver agora lá para a plateia e a gente continua o evento, tá bom? Obrigado. Valeu. Vamos lá, então. Dito isso, passamos para a próxima startup, que é a Cyprus. Deixa eu só checar no slide da Cyprus. Anderson, está me ouvindo? Está tudo certo aí? Estou ouvindo certinho. Consegue me ouvir? Seguimos. Do lado direito, então, você vai ali no ícone de slides, você vê lá a sua apresentação para frente e para trás, é ali que você controla, tá bom? Beleza, fechado. Para quem entrou agora, a gente bateu aí 200 pessoas online, simultâneas assistindo. Coloquem as suas perguntas no chat a hora que vocês quiserem e também não esqueçam de preencher a planilha de networking para depois vocês trocarem contatos. Vamos lá então, Anderson. 5 minutos, na hora que tiver faltando eu levanto a mão aqui para você se posicionar, tá bom? Fechado, então. Manda ver. Beleza, então. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Anderson, então sou um dos cofundadores da Cyprus. A história da Cyprus começa lá em 2013, com uma outra startup que a gente fundou aqui no Rio Grande do Sul. Ela foi fundada por mim e pelo Bruno, um dos outros sócios, na Serra Gaúcha. E durante 2013 até 2016, a gente empreendeu num aplicativo de delivery de comida, que era exatamente, mas a gente atuava no Rio Grande do Sul, exceto Porto Alegre. Então, nosso foco era atuar no interior. A gente atuou nessa startup durante 3 anos, até que em 2016 ela foi adquirida pelo iFood. Durante esse período, a gente recebeu uma série de solicitações aí dos nossos clientes para que tivesse um software que fosse na nuvem, que fosse extremamente simples, ágil, que fosse inteligente, que fosse integrado ao iFood na época, que era a principal plataforma. Então, essa era a dor principal da ferramenta, que a gente tinha que resolver dos restaurantes, que era ter em um único lugar todas as informações que um restaurante precisa, não só dos aplicativos de delivery, como esse problema veio se agravando ao longo dos anos aí, como Rappi, Uber Eats, iFood, Delivery Much, iFome, são mais de 15 plataformas que hoje a gente integra, e hoje, só para explicar qual que é de fato o problema, um restaurante que não está integrado, toda vez que ele precisa enviar um pedido para a cozinha, ou ele precisa fazer emissão do cupom fiscal, e ele precisa passar isso pelo sistema, ou ele faz isso manualmente, ou ele imprime direto dos aplicativos e manda para a cozinha. Se ele imprime direto dos aplicativos, isso gera um problema de caixa para ele, que depois ele demora para fazer o fechamento com os entregadores, ele demora piora a gestão dele e demora mais tempo, e se ele redigita isso no sistema, ocorre o problema daí com o cliente, no caso de atrasos, erros e eventualmente até de mandar o pedido errado também. Então, como é que a gente resolveu isso desde 2017? Com as integrações que a gente oferece. Então, a partir do momento que o restaurante é integrado conosco, diferente da plataforma, todos os pedidos são importados de forma automática e a gente pode configurar isso, fazer a impressão direto na cozinha, e toda essa comunicação é muito mais fluida e sem erros. Falando um pouquinho sobre o mercado de bares e restaurantes, já são mais de 1 milhão de bares e restaurantes, segundo a Brasel. Tem mais de 160 mil que já trabalham com os aplicativos hoje. Esse que a gente colocou especificamente é o iFood, que hoje é o que tem maior base. E 70% desses restaurantes, bares e restaurantes, não utilizam nenhum software ainda para fazer gestão deles. Então, tem um mercado bem grande aí para fazer esse controle. Mas a Cyprus não é só um integrador de pedidos. Através da nossa ferramenta, o restaurante ele tem a possibilidade de fazer todo o controle do atendimento de mesas, ele tem todo o controle financeiro, controle de estoque, relatórios, e além disso a gente oferece outras ferramentas que um sistema de gestão tradicional não oferece. Uma questão muito importante é que ele é na nuvem, então hoje 99% dos softwares de restaurantes são todos instalados, então tem um legado técnico aí, e a Cyprus é um dos que é na nuvem. Nós possuímos agora cada vez mais entrando nessa questão de pequenas franquias, e aí quando a gente fala pequenas e médias franquias, são franquias com até 200 lojas. Oferecemos um e-commerce próprio do restaurante, oferecemos uma solução de autoatendimento para eles. Não quer dizer que a gente integra com uma série de aplicativos que a gente deixa de oferecer o nosso, então, dependendo da complexidade, o intuito é atender os restaurantes, seja com uma solução nossa ou com
o nosso modelo de negócio também é um pouco diferente do que o mercado pratica na sua maioria, que hoje basicamente tem uma software house, e essa software house desenvolve e disponibiliza isso para algumas revendas ou franquias de cada região. Todo o nosso processo comercial ele é realizado de forma remota, então pelo nosso time de Inside Sales, a gente tem uma taxa de implantação e é um modelo de assinatura que varia de acordo com o número de usuários que o restaurante precisa e o número de integrações ou serviços. E parte de R$ 99 por mês. Esse é o nosso time, os 4 founders da outra empresa são os que estão nessa empresa. Eu sou responsável pela área comercial e relacionamento com investidores, o Bruno, marketing e operações, o Eric e o Kender pela parte de produto e infraestrutura. Comentando sobre um pouquinho do momento que a gente está hoje, a Saipos foi fundada em 2017, em junho a gente lançou a nossa primeira versão, participou do CID, que é um programa de aceleração público do governo de Minas, foi uma startup de destaque lá. Em 2018 a gente recebeu investimento da G2 Capital, uma rodada pré-CID, a gente acabou de receber uma rodada CID, e a gente fechou um investimento, e a gente está no programa Scale Up da Endeavor também. Tem bastante coisa vindo bacana. O nosso intuito é chegar até o final do ano com 5 mil clientes. A pandemia deu um efeito rebote aí para nós, que aumentou demais a demanda, e o intuito é dobrar a equipe também até o final do ano, chegando a 120, 110 pessoas aí. E passei um pouquinho do tempo, desculpa aí. Obrigado. Obrigado a você, a gente passou um pouquinho do tempo, mas acho que a mensagem principal foi passada e a gente pode explorar também mais nas perguntas. Então eu vou começar talvez aí com um dos potenciais clientes de vocês, que é a Camila. Me deixa aqui sem graça. Anderson, tudo bem? Tudo Obrigada pela apresentação. Mais uma que não é mais startup também. Com 2.500 clientes, né, gente? Já é bastante coisa. Parabéns pela apresentação, parabéns pelo projeto, parabéns pelo outro projeto que foi, né, outro produto que foi vendido para o iFood. Tenho 2 perguntas, na verdade. Primeiro, assim, a gente viu que 70%, você trouxe cidade que 70% dos estabelecimentos ainda não tem nenhum tipo de software de gestão. Quando vocês fizeram a pesquisa para realmente ver a dor do cliente, por que será? Qual é a resistência desse público em adquirir um software desse tipo? A minha outra pergunta é, como que é feito realmente a forma de pagamento desse software? Se você paga mensal, se você paga anual, como é que ele está também dentro do range de preço? E a ideia de vocês também é permanecer com a Saipos de vocês, ou vocês também pretendem a ideia de vocês é serem vendidas que nem vocês fizeram a outra startup? Legal. Então, indo pela ordem, hoje a Saipos lá atrás, quando a gente começou, a gente tinha muito foco em SMBs, então trabalhar com um cara que era bem pequeno mesmo. A gente viu que para fazer isso a gente precisaria de um outro tipo de atendimento que não o time de Inside Sales. Então, a ferramenta tinha que ter uma maturidade maior, no sentido do cliente já sair contratando, sair usando. Hoje a gente tem um ticket a partir de R$ 99 por mês. Então, a gente já consegue atender pequenos negócios, mas ainda tem negócios ainda menores, talvez, que estão recém começando, que talvez precisaria de um ticket em torno de 50 a 70 reais. Esse é o mercado que a gente procura, sim. Nosso plano hoje, ele varia, ele pode pagar entre cartão de crédito e boleto, é uma assinatura, então a gente tem planos anuais, sim, mas o pagamento é mensal, ou tem o plano mensal também. E o intuito com a Saipos, a gente tem um projeto bem, assim, um sonho bem grande de se tornar a maior empresa de, assim, food tech para software de gestão para restaurantes Latam, e a gente está correndo atrás disso. Acho que a pandemia acelerou essa parte aí com a questão do delivery, e a nossa solução, por lá atrás ter uma experiência muito grande com delivery, é uma solução muito boa para isso. Então, mesmo algumas franquias que antes tinham software bem tradicionais, estão buscando outras alternativas mais focadas em delivery, e a gente está conseguindo conquistando isso, e por isso que acaba que está crescendo bem rápido. Não sei se deu para responder todas as perguntas. Não, tá ótimo, até pelo tempo. Legal. Ju?
Nossa, Anderson, parabéns pela empresa, acho que é um exemplo incrível, né? Depois de uma iniciativa de uma primeira startup, vocês vão para a segunda já, depois da primeira venda, já detectando uma oportunidade no mercado, assim, super incrível. Um pouco do lado dos clientes de vocês, vocês têm segmentação por tamanho? Você fala um pouco do perfil, né? Começando por SMB, mas aí vocês tiveram que mudar um pouco. Como é que vocês segmentam os clientes e enxergam a oportunidade dentro desses segmentos diferentes? Legal. A gente começou lá atrás, a gente tinha o ticket inicial, era de R$ 79,90 e não tinha taxa de implantação, não tinha nada disso. E aí a gente foi passando por um amadurecimento que a gente viu que o cliente que era muito pequeno, ele churnava muito rápido, então cancelava muito rápido por N motivos que não software, porque ele cancelava, no sentido porque ele fechava ou estava com problema financeiro, e o nosso onboarding na ferramenta envolvia ainda muitas pessoas. Então, a gente, por uma questão de adaptação de mercado e ferramenta, tipo, a gente não vai conseguir atender esse cara que é muito pequeno agora, porque ainda a ferramenta não está tão self-service. A gente vai ter que migrar para um cara que é mais estruturado, melhor, mesmo que isso demande um pouco mais de desenvolvimento de ferramenta em si. Hoje a gente separa internamente entre clientes enterprise, que são franquias, e aí varia de acordo com o faturamento deles. Então, esses caras, talvez que têm um faturamento até nível 1, em algum momento eles não vão ter um outro tipo de atendimento que hoje o pessoal que paga um pouco mais e está disposto a pagar um pouco mais por ter suporte em relação a isso. Então, hoje a gente classifica os clientes por ser franquias, mas passa pelo faturamento deles. Não sei se faltou alguma parte. Acho que assim, aí perguntando outro perfil de restaurante, porque provavelmente em franquia vocês estão atendendo muito esses clientes de aplicativos de entrega, né, tipo iFood, Rappi e tudo mais. E os que não são franquias, como é que funciona? Também tem que ser um cara mais estruturado, um cara já muito profissionalizado no mercado, ou não necessariamente? Não necessariamente. Hoje a gente atende desde do quiosquezinho que tem, talvez, no shopping, que ele tem uma venda de churros, por exemplo, aí, até uma franquia, por exemplo, como o Grupo Sushirão, que eles têm 80 lojas e tem bastante foco no atendimento de balcão e delivery. Então, varia bastante, a ferramenta, ela se molda bastante e com o tempo ela vem evoluindo. Então, no último ano, basicamente, nos últimos 1 ano e meio, que a gente começou a focar mais em tickets enterprise e buscar essas franquias aí, tem funcionado bem, também pelo amadurecimento da ferramenta. Legal, obrigada. Sérgio? Nada. Eu tenho 2 perguntas bem rapidinhas. A primeira é, vocês falam também do uso de inteligência artificial, então eu gostaria de entender um pouco onde entra a parte de inteligência artificial, o que uso vocês estão dando, e o outro ponto que eu gostaria também de entender um pouco melhor é a parte de dados. Os dados dos clientes, quem é o dono finalmente dos dados, é iFood, é você, o restaurante, quem fica com esses dados e quem pode fazer uso dos dados? Legal, essa é uma preocupação bem grande que a gente tem por conta da LGPD. Então, hoje, o iFood já não envia para a gente as informações de telefone, basicamente ele envia o mínimo necessário para a gente conseguir fazer a integração entre as plataformas. E hoje, no nosso contrato com os restaurantes, a gente explica isso, de que os dados são do restaurante, mas a gente pede autorização para fazer uso deles, principalmente para essa questão de trabalhar com aplicativos terceiros. Então, não só com, de repente, o iFood, que é o Uber Eats, mas também se ele trabalha com algum outro aplicativo direto ou com software de contabilidade, a gente tem que ter autorização para lidar com esses dados e comunicar essas informações para os outros parceiros. Então, isso é uma preocupação grande que a gente tem. Em relação à inteligência artificial, isso é muito incipiente ainda, e sendo bem transparente, hoje a gente está tentando utilizar mais isso, principalmente para facilitar e tirar relatórios de compras que ele faz hoje. Então, hoje já monitoramos e importamos as notas fiscais do cliente de forma automática no sistema. Mas ainda assim, hoje, todo o trabalho de manutenção do estoque é ele que tem que fazer. Então, a ideia da inteligência artificial é rodar nessa parte de estoque, no sentido de propor compras para ele, dizendo, olha só, você costuma comprar isso nessa época do ano ou esse período. E já começar a sugerir para ele listas de compras baseado no histórico que ele veio, que ele aprendeu do que ele foi dando entrada. Legal. Mas é muito incipiente. Obrigado. Anderson, eu dividi para ser uma resposta bem objetiva para a gente não estourar o tempo aqui, mas da plateia,
do Rodrigo Marcilli, perguntando se vocês pensam colocar conteúdos na ferramenta para que o próprio gestor consiga consumir alguma coisa de orientação, de gestão de negócios. Legal. A gente tem hoje o meajuda.saipos.com, que é além do nosso blog. O Me Ajuda é bem focado na ferramenta, com treinamentos da parte financeira, estoque e todo o resto. E o nosso blog tem muito conteúdo, tem mais de 1000 artigos sobre como abrir um negócio, como abrir uma MEI, como se cadastrar nos aplicativos. Então tem os dois perfis de conteúdo, tanto para gestão interna de fato na ferramenta, quanto para buscar e como está começando o negócio ou depois. Legal, Anderson. Bom, quero te agradecer mais uma vez pela tua tempo. Eu vou devolver o Anderson para a plateia, então as outras perguntas que ficaram em abertas, o Anderson pode tirar aí com vocês, podem abordar ele. E não se esqueçam de preencher a planilha de networking para que vocês possam depois trocar contatos também, participar do sorteio da pizza aí, dos cupons de desconto ao final, tá? Bom, Anderson, obrigado novamente, estou te devolvendo lá para a plateia, tá bom? Foi. Vamos lá, gente. Então, dando prosseguimento aqui, deixa eu só colocar o slide. Gil, está vendo aqui os slides? Está certinho? Está no mudo o seu microfone. Sim, certinho. Agora tá beleza. Agora tá funcionando. Gil, então 5 minutos, na hora que tiver faltando eu levanto a mão aqui, beleza? Perfeito. Manda ver. Boa tarde, pessoal. Juliano, fundador da Big Green. É um prazer falar com vocês. A Big Green é a primeira fazenda urbana da América Latina. A gente existe enquanto fazenda urbana desde 2017 e atualmente estamos em 3 unidades, uma em Belo Horizonte, outra no Rio e outra em São Paulo, que eu vou apresentar para vocês mais para frente. Bom, mas de onde que veio essa ideia de fazendas urbanas, né? Em 2018 eu estive no Fórum Econômico Mundial de Sustentabilidade e a Pia Cook, que é a chefe de sustentabilidade da IKEA, falava que o grande risco que ela tomaria é de não se tornar uma empresa sustentável. Essa nossa fazenda, a gente produz hortaliças frescas, sem agrotóxico e 28 vezes mais produtivo que um produtor convencional no meio da cidade. E o motivo disso é por causa dessa cadeia produtiva que eu vou mostrar para vocês. Vou pular porque são 5 minutos só, que são dados de mercado. Mas essa é a cadeia produtiva. Hoje, o produto que a gente consome, eu e todos nós aqui nesse grupo, ele vem de um produtor que passa por um atravessador, que vai para um Ceasa, Ceagesp, Cobal, que vai para o supermercado, e do supermercado a gente vai no supermercado, compra e leva para nossa casa. A gente trabalha com produtos ultra perecíveis, hortaliças em modo geral, tomate, pimentão, pepino, berinjela e outros frutos, e quase 70% de tudo que é produzido acaba perdido ou desperdiçado nessa cadeia enorme. Às vezes a gente compra aquela alface gigantesca, coloca na geladeira 2, 3 dias, ela está amarelada, ela está murcha, porque ela não está viva, e ela passou por várias baldeações. Então, por isso que a Big Green, para hackear essa cadeia de produtos perecíveis. Hoje eu estou aqui na Big Green Boulevard, que é a primeira unidade dentro de um shopping center em Belo Horizonte. Aqui a gente tem uma área de produção de 1.440 metros quadrados, onde a gente produz entre 40 a 60 mil pés de hortaliças por mês, num sistema que chama aquaponia. O que isso quer dizer? É o xixi e o cocô do peixe que dá o nutriente para a planta crescer. Passa por um biofiltro e esse nutriente, né, faz com que a planta cresça. A gente também, nessa unidade, tivemos mais de 37 mil visitas guiadas nesses últimos 3 anos. A gente tem um programa de educação em sustentabilidade e meio ambiente para escolas. A gente já vendeu mais de 2 milhões de pés nessa unidade. Toda a tecnologia, ela é uma tecnologia Big Green de produção. A gente reduz a emissão de CO2, uma vez que a gente está do lado do consumidor e não precisa ter baldeações. A gente cultiva com 90% menos água que um cultivo convencional. É um sistema fechado, suspenso, ele é produzido na água e não na terra, e aí a gente consegue reduzir o consumo de água.
A gente utiliza praticamente nada de agrotóxico e nada de químico. A estufa é fechada, totalmente controlada. A gente controla a luminosidade, controla a temperatura, controla luminosidade, temperatura, umidade, CO2, pH, condutividade da água. A gente tem nessa unidade, na unidade do Rio, um conceito onde a gente tem um hortifruti e um mercado agroecológico. A gente ganhou praticamente todos os prêmios da indústria de shopping center nos últimos 3 anos, e ganhamos o prêmio com essa unidade da Big Green, né, Boulevard. A gente fez a unidade no Via Parque, e a gente também tem uma unidade dentro da fábrica da Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo, onde a gente produz e entrega para o refeitório da fábrica. Atualmente, as 3 unidades estão abertas, produzindo. A gente teve um crescimento durante esse momento de pandemia, principalmente na nossa Box Big Green, que é uma assinatura de hortaliças. Você recebe semanalmente na sua casa um box que contém 700 gramas de folhas babies, são 4 pés de alface, 2 folhosos e um tempero, e a gente cresceu mais de 200% nesses últimos 2 meses essa linha de receita, em detrimento de outras linhas de receita que praticamente paralisaram. Bom, gente, acho que acabou, né, Rafa? Obrigado, fico aguardando as perguntas. Eu que agradeço, Gil. Acho que a gente conseguiu passar pelos principais pontos. Já tem a torcida organizada aqui da Big Green, a Cris da Mercedes está falando, o João Paulo Rosso. Então, tá uma galera aqui já para defender. Eu vou começar com a Gil, então. Tá mudo, Ju. Desculpa. Eu estava estudando ontem os links das startups que o Rafael mandou, e a Big Green, na hora eu virei cliente, assinei um box. Que bom. Juliana, deixa eu te perguntar, quais que são os gargalos de vocês para crescer mais ainda? Assim, que nem a Camila já disse também, já não é mais uma startup, vocês já têm uma escala grande. O que segura vocês agora? E a segunda pergunta é ligada um pouco como é que vocês pensam crescer em distribuição versus capacidade, né? As duas coisas estão ligadas. A primeira pergunta, ela vai junto com a segunda. Acho que o nosso maior gargalo hoje é logística. Então, a gente saiu de 20 e poucas entregas por semana para quase 2.000 entregas por semana. Então, essa logística acaba em 3 cidades diferentes, né? Para entender, na Mercedes a gente entregava diretamente para a fábrica e para os funcionários da fábrica, e em São Paulo, no Rio e Belo Horizonte a gente entregava só para restaurantes. Então a gente começou a focar mais na box, dado o momento atual, e a gente não pretende voltar para o modelo somente de restaurante, ser um modelo misto. Então acredito que hoje, sistema o nosso site é super feio, só tem pouco institucional. O sistema nosso de compra recorrente, a gente está mudando, a gente deve fazer a transição até o final desse mês. E a logística, a gente conseguiu acertar para que todas as boxes, pelo menos em Belo Horizonte, chegue até o final da manhã. Então a pessoa consiga almoçar a box. No Rio e São Paulo a gente está ajustando isso. Acredito que hoje o maior gargalo é distribuição. Produção, a gente consegue produzir bem mais que um produtor convencional, e à medida que a demanda vai aumentando, a gente consegue, a gente ainda tem capacidade produtiva dentro das fazendas instaladas. Boa, vou passar para o Sérgio agora. Muito obrigado. Juliano, muito obrigado pela apresentação. Eu tenho um ponto, um comentário. Eu acho super legal o propósito da companhia quando você começou falando da sustentabilidade, mas lá provavelmente você está falando de um ponto que tem que ver com a logística, e tem outro ponto que tem que ver com a escala do negócio para fazer realmente sustentável. Eu gostaria de entender um pouco qual é a direção que vocês estão tomando para realmente fazer a cadeia inteira de valor uma cadeia sustentável e não somente focalizar na parte de produção. Hoje a gente não consegue ajudar a cadeia
além do que a gente já produz, né? Eu não sou um distribuidor de hortifruti, eu sou um produtor de hortifruti. A gente deve começar a produzir mais itens da cesta de hortifruti para tornar mais itens da cadeia sustentáveis. Ajudar o produtor que está no cinturão verde das cidades a ter uma cadeia sustentável, tem outras empresas que fazem isso, né? Tem o Clube Orgânico, tem o Raízes em São Paulo, Clube Orgânico no Rio e outras espalhadas pelo Brasil. Esse não é o nosso foco. Nosso foco é produzir e ter a qualidade Be Green de produto, sem agrotóxico. Então, a nossa hortaliça, ela é bem mais bonita que essa que está na foto, e a gente tem qualidade com sustentabilidade, sem abrir mão da sustentabilidade. E, obviamente, com produtos totalmente sem agrotóxicos, Be Green. Respondeu? Foi certo. Sim, obrigado. Legal. Camila? Oi. Juliano, parabéns. Eu li até uma crônica no começo da quarentena falando de fazendas urbanas, que a gente vai chegar lá, cada condomínio vai ter o seu, eu acredito nisso, Sim. Tá? Então, pela diminuição do home office, então você vai morar um pouco mais distante do seu trabalho, tem toda uma análise, então, super acredito. E por acreditar talvez tanto, eu vou fazer uma pergunta um pouco questionadora, assim, né? Já vi outros, até aqui em São Paulo mesmo temos outros, não sei, acho que parecido, nunca fui lá, nunca comprei também, mas já li. O que torna a Be Green único e não patenteável? Porque outros podem fazer também, né? Então, vocês têm algum diferencial? Eu vi que vocês falaram um pouco do jeito de produzir Be Green, isso é patenteável, isso não é? Como é que funciona um pouco? O que se torna vocês únicos? Bom, hoje a gente já tem mais 2 concorrentes no Brasil, que é a Fazenda Cubo, que tem 20 metros quadrados, se não me engano, e a Pink Farms, que tem 100 e poucos metros quadrados em São Paulo. Tem a Fazenda Urbana no Rio, que são dentro de containers, que produzem, todas essas 3 produzem em módulos verticais, com LED e produção indoor. A gente produz indoor, né, mas com a luz solar, a gente não produz com luz artificial. O processo, ele não é patenteável, tá? Assim, existem outras fazendas urbanas no mundo, a maioria nos Estados Unidos, e o processo em si, ele não é patenteável. Eu acredito que torna a Be Green única é a preocupação em educar sobre sustentabilidade. A gente não tem um papel apenas de produzir hortaliças sustentáveis. A gente recebe as crianças dentro das nossas fazendas para educá-las sobre sustentabilidade e deixar o mundo melhor. A gente fica brincando aqui na Be Green que as crianças, quando entram na fazenda, querem comer, assim, as guias contam para a gente que as crianças querem pegar o pé e já comer. Isso que nos dá alegria no dia a dia. Não é entregar uma box linda na sua casa para você que já come alface, mas é para trazer aquela criança que a mãe tem dificuldade em fazer com que ela coma alface e torná-la uma apaixonada por alface. Eu acho que o processo em si, ele não é patenteável, mas o jeito com que a gente entrega e a nossa responsabilidade social, ela é difícil de copiar. Legal. Gil, a gente estourou o tempo, eu não vou conseguir puxar nenhuma pergunta da plateia, mas você está acompanhando aí no chat, eu acho que você pode responder. Tem o Marcelo Salomão, perguntou sobre distribuição, o Rogério Santos sobre a fase de vocês de crescimento. Fique à vontade para interagir com eles via chat, e também o LinkedIn do Gil e da Be Green toda vai estar disponível lá na planilha. Gil, obrigado pela tua apresentação. E a gente agradece mais uma vez a disponibilidade aí de vocês para se apresentar. Combinado, gente. E quem quiser assinar Be Green, manda um e-mail que eu mando um código de desconto exclusivo para vocês, para cada um que mandar um e-mail para mim. Aí, ó, já fez... perdi essa, hein? Não, mas não tem problema não, você pode fazer 2 assinaturas, eu mesmo tenho 3. Tá bom. Legal, tchau, gente. Obrigado, Gil. Obrigado. Vamos lá, então, o Alexandre já está aqui. Alexandre, você está me ouvindo?
Estou ouvindo, habilitei o microfone aqui agora, tá beleza aí? Alexandre, do lado direito vai em slides que você já vai ver a apresentação para você passar para frente e para trás da Home Chefs, né? A apresentação da Home Chefs. Legal. Oi, tá aí? Conseguiu ver? Consegui. Beleza, então. Gente, como a gente tinha conversado no começo, a partir de agora a gente fez uma linha de corte ali em quem preencheu a planilha para sortear os cupons aí do iFood para vocês pedirem a pizza, mas a planilha continua aberta, então fiquem à vontade para compartilhar aí os contatos de vocês. Agora quem vai se apresentar é o Alexandre da Home Chefs. Alexandre, 5 minutos, na hora que estiver faltando eu levanto a mão aqui para você. É a última apresentação do dia de hoje, então aproveitem e coloquem as suas perguntas no chat também, para a gente interagir aqui com o Alexandre. Vamos lá, Alexandre. Beleza, pessoal. Boa noite a todo mundo aí. Obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui. Primeira vez que eu participo de um evento como esse. Então, vamos lá. Começar falando um pouquinho da Home Chefs, começar pelo que a gente acredita. Né? E aqui na Home Chefs a gente acredita que cozinhar e compartilhar alimentos nos torna pessoas melhores. Eu não sou chefe de cozinha, é importante falar isso, geralmente as pessoas já assumem que eu sou chefe de cozinha, eu não sou, eu sou um profissional da área de marketing, fiz carreira corporativa, 15 anos de carreira corporativa, né, em grandes empresas do Brasil, B2W, Americanas.com e tudo mais, e eu comecei a cozinhar nas horas vagas, né, se tornou um hobby para mim, era uma coisa de final de semana, de gostar, conforme fui aprendendo, fui tomando gosto, mas no meu dia a dia, aquela rotina corrida, né, de chegar em casa tarde do trabalho, morar distante e tudo mais, isso começou a sobrar muito pouco tempo para eu cozinhar, e eu percebi que isso estava fazendo muita falta para mim. Aí eu resolvi organizar a minha rotina, criei um procedimento para mim, para minha própria família, para minha casa, e depois a base desse procedimento se transformou na ideia da Home Chefs. Esse é um depoimento de uma das assinantes nossas, lá de Brasília, Irlanda. Eu achei que ela resumiu bem quando a gente fala do significado de cozinhar, né, que é algo muito maior do que o sentido fisiológico, só a questão nutricional de se alimentar. Tem uma série de aspectos aí comportamentais, sociais, no ato de cozinhar e de se alimentar em conjunto, e a gente acredita muito nisso. Então, o nosso propósito é ajudar as pessoas, né, a reintroduzirem ou ampliarem o hábito de cozinhar, né, nas vidas delas, né, tornando essa experiência mais rápida, mais saudável, mais econômica. Entendendo que hoje o dia a dia está muito atribulado e as pessoas estavam tendo dificuldade de encaixar a rotina na cozinha. Como é que a gente faz isso? Né, através de uma plataforma que a gente utiliza a inteligência artificial para planejar o cardápio semanal de cada família, e aí respeitando o perfil alimentar, as restrições a ingredientes, as alergias, o rendimento das receitas de acordo com o tamanho da família. Isso a gente ajuda a evitar o desperdício de alimentos, simplificar esse processo aí de planejamento, de tomar decisão de quem cozinha, ainda mais agora em pandemia, que está todo mundo em casa, muita gente tendo que cozinhar vários dias, fica aquela coisa, o que eu faço? O que eu faço amanhã? O que eu faço hoje? Começa a esgotar, e essa decisão de planejar aí começa a ter um peso no dia a dia, né, e acaba interferindo na alimentação. E a nossa plataforma, ela também gera, né, a partir desse cardápio planejado, uma lista de compras completa, que facilita também na hora de ir do mercado, ou até de pedir, né, o delivery, que é a opção aí mais comum hoje. Né, como é que funciona? Hoje você acessa, né, ao entrar na plataforma a primeira vez, você preenche, a gente faz uma série de perguntas, vai perguntar para você qual é o seu estilo de alimentação, se você é vegetariano, se você é vegano, se você tem um perfil de alimentação mais fit, mais light, gluten free, se você é celíaco, não quer comer o glúten, quais são os seus preparos preferidos, você gosta mais de massa, mais de frango, mais de risoto, mais de salada, quais são os ingredientes que você não gosta, eu não gosto, eu tenho alergia a amendoim, eu não gosto, eu quero retirar a lactose do meu cardápio, eu não gosto de frutos do mar, então isso nunca vai aparecer no seu cardápio. Né? Para quantas pessoas você vai cozinhar e quais os dias da semana, a gente trabalha com as 3 refeições, café, almoço e jantar para todos os dias, com base nesse onboarding que a gente chama, a plataforma já começa a pescar dentro do nosso banco de receitas e planejar o cardápio seu da semana. A partir dali, você gera a sua lista de compras, faz a sua compra no mercado uma vez por semana ou a cada 15 dias, a gente consegue antecipar até 15 dias aí de planejamento. E, por último, prepare, né? A gente tem lá um passo a passo super detalhado, a gente também tem um chefe de cozinha na equipe,
e uma nutricionista para tirar as dúvidas. Um minuto. Bom, aqui algumas telas, a gente fez o nosso processo de inovação, né, de trazer inteligência artificial para o mundo da culinária, né, do cozinhar em casa, né, é muito comum ter aplicativo de receita, mas são receitas soltas, né, não respeitam o seu perfil, não planejam para você. Os cardápios 100% editáveis, algumas telas, a lista de compras você também pode editar, pode incluir ingredientes, pode compartilhar a lista pelo WhatsApp com quem vai no mercado com você, pode pedir. A gente tem algumas ferramentas de socialização para a comunidade dos chefes caseiros, tem alguns filtros muito bacanas para quem quer cozinhar, mas não quer sujar muita louça, por exemplo, a gente tem esse filtro aí de panela única, que são receitas que vão sujar pouca louça, então não precisa se preocupar tanto. Tem receitas boas para crianças, o Kids, para quem gosta de congelar, low carb, a gente tem uma série de filtros. Esses são alguns dos nossos números, a gente já comercializou mais de 25 mil assinaturas, a gente tem hoje 5 mil assinantes ativos na nossa plataforma, 85% do público é feminino, alguns números de rede social aí também, e cozinhar transforma o nosso mundo, é nisso que a gente acredita. É um prazer. Alexandre, obrigado, cravadinho aqui no tempo. Então eu vou começar pela Ju, dessa vez. Oi, tudo bom? Olha, muito legal o aplicativo, eu já seguia o Home Chefs no Instagram também, descobri faz pouco tempo e, de fato, mais do que nunca, o serviço de vocês ficou super relevante. O que eu fiquei me perguntando, já na época que eu conheci a startup, né, como é que vocês têm um esforço específico para manter o assinante na base? Porque eu fico imaginando, depois de um tempo, a pessoa já recebeu alguns menus e já tem algum planejamento no seu estoque, a tendência é cancelar para não ficar gastando mais dinheiro com assinatura, né? Como é que vocês lidam com isso? E aí a segunda pergunta seria, vocês têm alguma parceria com varejo para entrega das listas de compra? Vocês pensam em alguma coisa nesse sentido, não? Legal. Bom, sobre o cancelamento, sim, a gente tem, né, uma rotatividade, hoje é de 6% a 8% do nosso churn mensal, mas você colocou um motivo aí que não é muito comum para a gente, pelo menos a gente não escuta isso, que já tem uma base e tal, porque a gente está sempre inovando está sempre colocando receitas novas, né, tem um chefe na equipe que semanalmente ele está acrescentando receitas novas, então isso não esgota muito. Às vezes o motivo de cancelamento ele está mais por uma mudança na rotina, uma falta de tempo de continuar cozinhando. Esse motivo que você colocou ele não é muito comum. Mas estratégias de onboard, de retenção, passam aí pela criação de receitas novas o tempo todo e até pela criação de funcionalidades novas na plataforma. Essa plataforma, inclusive, com inteligência artificial, ela entrou no ar foi no final do ano passado. A Home Chefs está no mercado desde 2017, mas a gente trabalhava com um sistema muito simplificado, era manual mesmo. A gente montava manualmente 5 cardápios toda semana para os usuários e levou um ano desenvolvendo essa plataforma nova que está no mercado. Então, a plataforma nova, por exemplo, já é um exemplo aí de melhoria para ajudar na retenção, né? Porque ela ajudou a personalizar a experiência. A gente tem se dedicado muito a tentar entender e melhorar a personalização da experiência. A gente tem entendido que, assim, quanto melhor a gente fizer isso, conseguir adaptar o cardápio para a rotina daquele usuário, em todos os aspectos possíveis, a gente vai conseguir melhorar a retenção. A segunda pergunta, eu estava com ela na cabeça, depois eu esqueci. Sobre as parcerias com o varejo para entregar as listas de compra. Pois isso está no nosso roadmap, a gente está doido a gente já começou a conversar com algumas empresas de varejo, a gente é aqui do Rio, né, não falei, a nossa sede é em Niterói, a gente está no Rio de Janeiro, então a gente já está conversando com algumas empresas, nossa meta era ter começado até nesse trimestre agora, mas a gente não conseguiu por questões de tecnologia, né, ficamos ainda trabalhando, finalizando a plataforma, mas a nossa grande meta é no segundo semestre a gente já está integrado com alguma rede de varejo para poder entregar as compras também. Se a gente já tivesse isso hoje, seria ótimo, né? Porque tem muita gente utilizando nesse momento o delivery, mas acabou que a gente ainda não conseguiu. Mas acredito que até o final desse ano a gente tenha isso rodando. Legal. Obrigada. Sérgio? Sim, o primeiro ponto, eu acho super legal a proposta que vocês fazem, o Insight,
se você vem do mundo corporativo, conhece bem a palavra do marketing que vocês estão atacando, é enorme, enorme. Eu acho que dentro de, provavelmente, a maioria das famílias hoje tem esse momento em que tem que cozinhar e é difícil saber o que fazer. Então, o primeiro ponto é parabéns pelo insight que encontraram, porque é enorme. Segundo ponto é uma proposta. Eu acho que a parte de desfrutar, que você um pouco fala, mas não está no propósito diretamente da companhia, deveria estar lá. E a pergunta que eu tenho é, vocês têm alguma medida da aderência à proposta que vocês enviam de cardápio semanal? Vocês enviam uma proposta, quantas dessas receitas ou quantas dessas preparações as pessoas fazem na casa? Eles modificam? Como midem isso? Ah, sim. A gente tem, antes a gente tinha, quando o sistema era mais estático, por pesquisa, né? A gente enviava uma pesquisa mensal ali, ia conversando com as pessoas. Em média, elas cozinhavam de 3 a 4 dias na semana. Né? A primeira versão do nosso cardápio, ela inclusive só dava 5 receitas, eram receitas só para o jantar, né? Agora a gente dá 3 receitas por dia. Então, era em média 3 a 4 vezes por semana. Hoje, na plataforma nova, a gente está trabalhando no desenvolvimento da nossa base de analytics, inclusive por uma questão do processo que a gente está com a Liga Ventures, aí, com a Sodexo, a gente está trabalhando na camada de dados da nossa nova aplicação, justamente para ter esses dados aí melhor definidos, né, melhor compreendidos, melhor mapeados. Hoje a gente tem os dados de utilização por pesquisa, e estamos finalizando a camada de dados para a gente poder ter esses elementos como Analytics, né, como o Google Analytics ali. Mas, em média, 3 a 4 dias por semana o nosso usuário cozinha, tá? E a gente tem também uma ferramenta de classificação das receitas, de rating, né, que você dá as estrelinhas para avaliar quais são as boas receitas, as que você gostou, as que você não gostou. Tá bom. Legal. Obrigado. Uma última pergunta, e aí eu vou pedir tanto para a Camila quanto para o Alexandre serem bem rapidinhos aí para a gente conseguir cumprir o tempo. Camila, por favor. Tá no mudo, Camila. Pronto. Oi, Alexandre, parabéns. Obrigado. Não conhecia, mas com certeza você é super cliente, inclusive para uma panela só, sou dessas. Muito legal, realmente o insight é incrível. Tem um ponto que talvez compartilhar com vocês, talvez vocês possam pensar, trazer os nutricionistas para selecionarem as receitas para os seus clientes. Pode ser um público interessante, não sei, tem que se pesquisar, mas me vejo nessa categoria, não sei cozinhar o que a minha nutricionista pede para eu comer, então talvez seja um ponto interessante, como, por exemplo, a gente vai no dermatologista e pergunta qual é o remédio que eu tenho que passar, né, para melhorar, ou a pele que eu tenho que deixar mais bonita. Legal. Então, fica aí um talvez, um porém, quem sabe. A minha pergunta é assim, primeiro, qual o desafio? Vocês estão desde 2017, né? Então, qual é o grande desafio para vocês conseguirem escalar agora, visto que vocês têm uma inteligência artificial, que antes vocês não tinham, e isso provavelmente empacava a questão de escalar? E se vocês pensam também fazer com que o cliente interaja com a marca de vocês, trazer algumas lives dos assinantes com alguns chefes legais para ajudarem a fazer receitas um pouco mais elaboradas nesse sentido, exatamente para transformar a marca de vocês mais humana possível, mais do que ela já é. Legal. Bom, sobre o desafio da escala, acho que você matou um aí, né? Logo que a gente começou ali, depois do primeiro ano ali rodando com a empresa, a gente percebeu que, assim, o futuro do nosso negócio, ele dependia da gente poder personalizar mais, né, os cardápios, entender melhor, porque é algo muito pessoal, alimentação. Como eu falei, a gente colocava um cardápio no ar para 2.000 assinantes, e era o mesmo cardápio para todo mundo. Né? Eu nem sei como isso funcionou ainda por tanto tempo, mas veio funcionando e a gente foi aprendendo e foi absorvendo, a gente começou a criar linhas, né? Porque as pessoas não gostavam daquele cardápio, a solução era criar uma nova linha. Só que quando a gente chegou em 5 linhas, criar toda semana, manualmente, esses cardápios dava um trabalho muito grande e ainda assim a gente não atendia o propósito de
personalizar a experiência, né? E aí a gente entendeu que para escalar a gente precisava de uma plataforma de construir tecnologia própria. Então esse foi o nosso primeiro grande desafio para ganhar escala. Foi um projeto aí que estourou todas as nossas expectativas em termos de prazo e custo, né? Nós somos uma startup bootstrapping, autofinanciada, né? A gente não trabalha com captação de recursos e tal, foi uma escolha nossa, ganhar tamanho, ganhar primeiro, né? Então, a gente foi no desenvolvimento próprio e tal, isso levou um tempo, como eu falei, no final do ano passado, a gente colocou no ar, no primeiro trimestre desse ano, a gente estava validando essa nova tecnologia, né? Aprendendo, estabilizando, e quando a gente começou ali a ampliar começar a curva de crescimento de novo foi março, né? E aí veio a pandemia, deu uma alteradinha no contexto, mas a gente já até voltou a crescer agora em maio. Então, eu acho que assim, o primeiro grande gargalo era esse, a gente venceu, agora a gente está numa etapa de preparar a plataforma para receber esse volume maior, nossa infraestrutura para receber esse volume maior, e a gente está trabalhando com parcerias também, começando a trabalhar as parcerias, entramos aí na Liga, no processo de aceleração, para começar a ter esses parceiros de grande porte, né, porque a captação de clientes, bootstrapping é um custo alto, né, tem um custo alto, a gente trabalha com captação de clientes utilizando muito marketing digital, redes sociais e tudo mais, e isso tem um custo muito alto para você trabalhar com volume, né. Então, a gente já tem trabalhado nessa outra vertente aí de parcerias agora, parceria com redes de varejo para integrar com o delivery também, pode ser uma grande fonte aí de aumento no número de usuários. Então, a gente acredita muito nesse caminho para o segundo semestre. Na frente de produção de conteúdo, né, a gente sempre trabalhou muito forte nisso. Se vocês forem lá no canal do YouTube do Home Chef, vocês vão ver um monte de vídeos meus cozinhando lá. Eu cozinhava, porque no começo era eu que fazia tudo, né? Fazia cardápio, fazia o vídeo, fazia... Então, assim, eu trabalhei muito tempo. No ano passado, a gente realizou o primeiro prêmio brasileiro de influenciadores de gastronomia da internet. Então, a gente premiou Claude Troagot, o Rodrigo Hilbert, toda a comunidade. Fizemos um evento ali em São Paulo para toda a comunidade de produtores de conteúdo, blogueiros de culinária do Brasil todo. Então, a gente fez um evento super bacana lá, justamente para começar a posicionar a marca junto, né, dessa comunidade. E o nosso foco é muito até no chefe caseiro, né? A gente foca muito no pessoal do dia a dia. Falei alguns nomes aí, botei o Trovão, mas é porque ele, para a gente, representa muito isso, né? A popularização da alta gastronomia, alguém com técnica, mas que trabalha. Então, a gente trabalha muito nesse conceito. Então, esse ano a gente também está fazendo parcerias com os blogueiros e produtores de conteúdo para ampliar o nosso banco de receitas também. Então, em breve, vocês vão começar a ver, quem acompanha o Home Chef, vai começar a ver aí nomes conhecidos tendo o seu banco de receitas lá dentro da nossa plataforma também. Alexandre, obrigado pela tua apresentação, pela apresentação da Home Chefs. Pessoal, quem quiser falar mais com o Alexandre, tirar outras dúvidas também, fique à vontade, o contato dele vai estar lá na planilha de LinkedIn também, mas é só procurar também pelo Home Chefs, o Alexandre consegue tirar as dúvidas de vocês. Vou pedir desculpas porque a gente estourou um tempo aqui que a gente tinha combinado, mas eu acho que o papo estava super legal para a gente poder explorar oportunidades. Fica corrida, a gente sabe, por isso que a parte da pizza na vida real é muito importante, que a gente consegue se aprofundar um pouco mais e tirar mais proveito dessas conversas. Mas eu acho que foi uma belíssima apresentação aí de todos os empreendedores para que a gente possa já começar a explorar oportunidades com eles. Bom, últimos recados aqui, como o pessoal tinha pedido, né? O Gil já colocou, inclusive, aqui da Big Green, um cupom para todo mundo, que é o Deu Liga 10, vai ganhar 10% de desconto aí na assinatura da cesta da Big Green. Mas eu queria aqui agora só falar o nome dos sorteados do cupom, vai receber por e-mail. Então, Luciana Acorinti, Rodrigo Marcili e Marcelo Teófilo são os 3 sorteados. A gente vai entrar em contato com vocês via e-mail, mandando o código, e vocês vão poder usar aí para pedir a pizza hoje ou qualquer outro dia aí. A gente agradece muito a presença de todos. Foram mais de 260 pessoas online ao longo de todo o evento. Sérgio, Ju, Camila, muito obrigado pelo tempo, disponibilidade de vocês novamente. Espero que vocês tenham gostado de participar aqui. A gente, como Liga e como Follow On, só tem que agradecer a disponibilidade de vocês. Obrigada, Rafa, foi muito legal. Obrigada, gente. Adorei.
Sérgio, eu acho que o seu tá no mudo. Tô. Não, muito obrigado pelo convite, eu adorei também, né? Gente, muito obrigado a vocês três, os empreendedores, os 4 empreendedores, muito obrigado pela participação. E plateia que ficou com a gente aí até o final, só lembrando, quinta-feira a gente tem um painel sobre energia, então os novos mercados de energia, também às 17 horas, é só entrar no followon.com.br, tem lá todos os eventos, os replays dos eventos também, e esse evento vai ficar disponível no YouTube aí num prazo mais ou menos de 24 horas, a gente só vai editar e sobe para vocês também reassistir e também conseguir ver com mais calma a apresentação de todo mundo e as interações dos jurados. Pessoal, uma boa noite para todo mundo e muito obrigado aí pelo tempo de vocês, espero que tenha sido uma noite proveitosa, um fim de tarde aí proveitoso. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, obrigado. Tá, obrigada.